A paz do Senhor, querido professor, professora da Escola Dominical. Sejam bem-vindos a mais essa aula de subsídio. Hoje nós vamos conversar, comentar sobre a lição de número 10, que tem como título O Juiz e a Viúva. É essa parábola que a gente vai esboçar aqui. Então você, professor da classe de jovem, peço que acompanhe comigo um breve comentário que eu vou trazer aqui sobre essa lição, te ajudando, te auxiliando, tentando trazer alguma reflexão e também esse conteúdo em vídeo para te fazer refletir e preparar a sua aula da Escola Dominical. Sempre lembrando que você tem liberdade aí para desenvolver essa aula da melhor maneira que você achar, né? Eu aqui faço um comentário por tópicos, relembrando e fazendo alguns acréscimos aqui de informação para te ajudar e te auxiliar como subsídio, mas você, na hora de ministrar sua aula, tem a liberdade de fazer uma gincana, fazer um quebra-gelo, começar de algum outro ponto, trazer alguma perspectiva a mais, complementar todo esse conteúdo. A lição, ela não está fechada em si, ela é um ponto de partida, né? É o início da reflexão para você desenvolver com seus jovens, baseado no contexto que você está inserido, tá ok? Então, nossa lição de hoje é a lição de número 10, tem como título O Juiz e a Viúva. Nosso texto-chave está em Lucas, capítulo 18, verso de número 8, que diz: Eu lhes digo, e ele lhe fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa é a pergunta feita aqui. Qual que é a síntese dessa lição, tá? A justiça de Deus se manifesta para justificar e transformar o momento de caos em ordem. Então a síntese aqui dessa lição é uma ideia que a gente vai trabalhar, que já aponta o que nós vamos estudar nessa parábola, né? A justiça de Deus, né, o modo da justiça de Deus se manifestar é em justificar, é transformar, né, o momento de caos em ordem. Objetivos que a gente deseja com essa lição, tá? Primeiro, entender que a parábola do juiz e a viúva está no contexto de alerta de Jesus sobre um tempo de sofrimento. Isso é importante, tá aqui a contextualização. Segundo objetivo, acreditar que Deus é juiz das causas dos cristãos. A gente não pode esquecer que Deus é o nosso juiz. Então isso é um outro ponto que a gente não pode... nosso objetivo é alcançar e ficar claro isso aqui no final da aula. O terceiro objetivo que precisa ficar claro no final da aula é compreender que o Senhor não está alheio às necessidades do seu povo. Então esses são os três objetivos primários, principais, aqui que nós vamos desenvolver na lição. O nosso para refletir tem o segundo título, segunda frase, né? Ter fé na terra significa nunca deixar de acreditar que Deus há de se manifestar e trazer justiça para o mundo. Ele é justificador. Então a pergunta do nosso texto-chave, né, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O que isso significa? Né? Aqui no Para Refletir eu já trago um pouco da ideia dessa pergunta. Ter fé na terra, né, é o Senhor encontrar, quando o Filho do Homem vier, né, encontrar aqueles, né, que acreditam em Deus e que Deus há de se manifestar com justiça no mundo. Então, aqui, lendo isso aqui, a gente já tem aqui uma introdução do que é essa parábola que nós vamos estudar. E onde está essa parábola que vamos estudar hoje do juiz e a viúva? Está em Lucas, capítulo 18, do verso 1 a 8. E eu vou ler essa parábola com você, tá? Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhe que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Porque algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, e esta viúva está me aborrecendo, vou fazer justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé da terra? Então, essa é a parábola que nós vamos estudar hoje. Essa é a parábola que você vai desenvolver na sua sala de aula, na lição de número 10, a parábola do juiz e a viúva. Essa parábola já começa, tá, com o tema dela. A gente sabe o tema dessa parábola antes de Jesus contar, verso de número 1 do capítulo 18. Então, lembra, a gente não pode analisar a parábola sozinha, a gente tem que saber o contexto que ela está inserida. A gente falou isso, né, constantemente nas aulas no decorrer dessa lição. Preste atenção nisso.
Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, a parábola está relacionada com o tema da oração e não desanimar. Essa parábola Jesus contou para motivar os discípulos a orar sempre e nunca desanimar. Então, a parábola é uma motivação sobre oração e ânimo, né, nessa oração feita. Isso é a primeira coisa que a gente tem que atentar, e isso já está de imediato aqui quando a gente lê a parábola. Diferentemente de muitas outras parábolas que a gente trabalhou, a gente às vezes só vê o contexto, né, um pouquinho antes ou bem depois. Aqui já está bem claro e evidente no verso 1, antes de Jesus contar a parábola. E a parábola é simples, né? Jesus começa, e você sabe que uma parábola é utilizado de questões da época, né, imagens daquele tempo que as pessoas entendiam, né? E ouviam e faziam elas pensar diante daquilo, e Jesus vem exigindo uma resposta moral no final. Isso acontece aqui. Aí Jesus conta uma parábola, né, que, nas minhas palavras aqui, resumindo, né, havia um juiz, e Jesus já dá o adjetivo a esse juiz. Esse juiz era um juiz mau, tá? Era um juiz que não era temente a Deus. Era um juiz, né, a gente ia colocar um juiz profano, uma pessoa boa. Era um juiz mau, um juiz que não está preocupado muito com os outros, um juiz que está muito preocupado com a causa dos outros. Ele está ali, ele julga, ele é juiz, mas ele não é um juiz justo, é isso que está em jogo. E tem uma mulher que é viúva, e ela pede para o juiz julgar a causa dela. Ela deseja que aquele juiz olhe o que ela está passando e julgue a causa dela. Era muito comum na época as pessoas, né, irem até o juiz, apresentar suas causas para que o juiz desse o veredito dela ou não. Né? Dizer, você está certo, então você tem esse benefício, você tem esse direito ou não. E essa mulher, essa viúva, ficava importunando esse juiz, que não era temente a Deus, que era mau. Ficava pedindo para ele... Ela pedia para que o juiz julgasse a causa dela. Ela sabia que estava certa, ela sabia que ela poderia ser abençoada através daquele julgamento, e ela pedia para o juiz, julga a minha causa, julga a minha causa. O que é dito aqui, nessa parábola? Esse juiz, mesmo sem temer a Deus, de tanto essa mulher importunar ele, disse assim, quer saber? Eu vou resolver a causa dessa mulher, eu vou julgar a causa dela. E o juiz julga a causa dela, tá? O juiz faz justiça dela contra o seu adversário. Então, o que o juiz faz? Você está certo. Diante dessa causa, você está certo. Então, essa mulher é justificada nesse sentido, tá? Aí, Jesus diz, né, para os seus discípulos, vejam o julgamento desse juiz. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Vejam, essa mulher importunou, pediu para esse juiz, mesmo não sendo temente a Deus, para julgar a causa dela. E o que esse juiz fez? Julgou a causa dela. Aí Jesus traz a ideia que ele quer abordar aqui para os seus discípulos compreenderem o significado dessa parábola. Jesus diz, é mais ou menos assim, né, em outras palavras, se esse juiz, sendo mau, não sendo temente a Deus, não sendo justo, mesmo sendo importunado, ou seja, alguém sempre lhe pedindo que ele faça justiça, ele faz justiça, quem dirá Deus, que é justo juiz, que é Senhor, não fará justiça pelos seus? Não fará justiça para aqueles, os seus discípulos que clamam a ele dia e noite? Então, essa é a ideia, essa é a parábola, essa é a mensagem do Senhor. Então, por isso que Jesus disse, eu lhes digo, ele fará justiça. Então, Deus fará justiça, né? E depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ou seja, ele encontrará pessoas que estão importunando o Senhor, que estão pedindo ao Senhor que faça justiça em sua vida? É essa a ideia da parábola. Só que, tá? Aqui eu narrei para você a parábola novamente, em outras palavras, na verdade, para você imaginar essa parábola, entender o que Jesus está contando aqui. Mas aqui na nossa parte 1, eu disse contextualizando a parábola, tá? Um contexto maior da parábola. Essa é a parte 1. Porque o que eu contei aqui é o que está dito do verso 1 ao verso 18 que nós lemos. Né? Verso 8. Do verso 1 ao verso 8. Só que essa parábola pode ser entendida no contexto maior ainda desse que eu falei. Porque embora eu tenha dito que o tema da parábola é sobre oração, se a gente voltar um pouquinho, o capítulo 17 do Evangelho de Lucas, a gente vai ver que tem outra coisa acontecendo, tá? A partir aí do verso 20, se você olhar aí, né? Verso 20 diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhe, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Preste atenção. No capítulo 17, a partir do verso 20, isso é importante você notar, lembre-se que Deus não nos entregou versículos isolados ou
passagens isoladas da Bíblia. Ele nos entregou livros. Deus inspirou o evangelista Lucas e nos trouxe um livro que tem continuidade, início, meio e fim. Por isso que para a gente entender a parábola, a gente tem que entender o contexto que ela está inserida. Se a gente voltar um pouquinho, a gente saber entender o contexto imediato que está acontecendo na história, na narrativa de Lucas, a gente vai ver que os fariseus vão perguntar sobre Jesus, sobre quando vai vir o reino de Deus. Ou seja, quando que Israel vai ser restaurado? Quando todas as coisas vão ser restauradas? Essa é a pergunta dos fariseus para Jesus. E Jesus fala, né? Responde aqui, o reino de Deus não vem com essa aparência exterior, como vocês estão achando, né? Essa aparência gloriosa que eles estão imaginando que vai vir. Jesus está dizendo, o reino de Deus não vai vir dessa maneira. Então o tema aqui é quando o reino de Deus vai ser estabelecido, na medida que os fariseus imaginam. O tema é isso. Quando vem esse reino estabelecido? Aí, tá? Esse é o tema, guarde essa informação. Aí no verso 22, Jesus diz aos seus discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Veja, e vocês dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, e não vedes e nem o sigais. Porque como relâmpago, aí Jesus começa a contar, verso 25, que ele vai padecer, né? E verso 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Então preste atenção. Aqui, após falar com os fariseus, verso 17, capítulo 17, verso 20, Jesus começa a falar com seus discípulos, né? Qual o tema que Jesus começa a falar? É os dias, né, dessa vinda do reino, que os fariseus perguntaram. E Jesus vai dizer assim, as pessoas vão dizendo aqui, o reino está aqui, o reino está ali, não cai nessa conversa, não. O que Jesus está mostrando para os seus discípulos? O reino não vai vir, eles não vão perceber o reino de Deus dessa maneira aparente que os fariseus imaginam que virá, que é a resposta de Jesus no verso 20. O reino de Deus vai se manifestar de uma outra maneira. E que maneira? E Jesus começa a alertar os seus discípulos sobre o seguinte, vai chegar o tempo que vocês vão desejar que fosse o tempo que o Filho do Homem estivesse aqui, ou seja, esse tempo. Esse tempo que Jesus está ali com os seus discípulos ainda é um tempo de paz. Jesus está dizendo, vai chegar um tempo que vai ser como aqueles dias de Noé. Todo mundo está vivendo em paz, mas de repente vai vir a destruição, né? Vai vir um dilúvio. Ou como em Sodoma e Gomorra, né? Após ali o Filho do Homem sair, vai vir um tempo de destruição. É isso que Jesus está dizendo. Esse versículo aqui, essas passagens, muitas vezes são interpretadas a respeito do tempo escatológico, né? O final dos tempos, quando Jesus vier. Esse texto sim aponta para uma perspectiva escatológica, mas também aponta para uma perspectiva imediata. Se você ler com carinho, né, tirando ali a ideia do que a gente aprende muito em escatologia e vindo para a teologia bíblica, a perspectiva bíblica, você vai perceber que Jesus está falando assim, vai chegar um tempo, né, de sofrimento depois que o Filho do Homem for. Então é necessário que primeiro o Filho do Homem padeça, que o Filho do Homem aconteça as coisas, né, com ele, Jesus está dizendo, né, mas vai chegar um tempo de destruição, um tempo que coitado daqueles que, né, não vão querer, né, sair, vão ter medo. Então Jesus está alertando os seus discípulos que vai chegar um tempo de dificuldade. É isso que ele está narrando no capítulo 17. O capítulo 17 está falando sobre um tempo de dificuldade que virá. Jesus está, né, nesse sentido, profetizando isso para os seus discípulos, né? Verso de número 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Ou seja, veja, é um tempo de dificuldade, é um tempo de temor. Jesus está alertando que chegará, tá? Ele até diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perderá, e qualquer que perder a sua vida, salva-la. Ele até usa aquela analogia, digo, se naquela noite estarão dois na cama, um será tomado e outro deixado. Então, esse texto pode ser lido da perspectiva escatológica, que a gente imagina, é igual aquele filme Deixados para Trás, vai ter duas pessoas dormindo, uma vai ser arrebatada, outra deixada. Esse texto pode apontar, sim, para essa perspectiva, mas eu quero que você se atente para o contexto que Jesus está falando com seus discípulos. Nesse sentido aqui, lendo isso aqui, a gente percebe que Jesus está falando de um momento de dor. Um vai sofrer, né? Vai passar por uma dificuldade grande, né? E outro vai morrer. Então, um vai ficar vivo e outro vai sofrer, né? Vai ser levado nesse sentido. É isso que está sendo dito aqui no capítulo 17. Então, o que eu quero que você entenda? O capítulo 17, Jesus está narrando um tempo de dificuldade que vai vir. Um tempo de sofrimento. Um tempo de medo que vai permear e eles vão passar, tá? Tanto que, né? Se você ler aí que eu coloquei na revista, né? Jesus diz que chegará um tempo, verso 21 a 36, 7,
um tempo de terrível dificuldade e provação antes da manifestação visível do reino de Deus. Então, antes que eles entendam de fato a manifestação do reino de Deus, né, vai ver esse tempo de dificuldade e de perseguição. No verso 25, diz assim: mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Ou seja, antes desse tempo chegar, vai ser necessário que Jesus seja reprovado, que seja rejeitado por essa geração, né? Esses fariseus, esses judeus que estão rejeitando Jesus, antes que venha esse tempo de sofrimento. Esse tempo vai ficar muito visível, né? E a gente pode, por exemplo, imaginar esse tempo quando Jerusalém é destruída. No ano 70, toda Jerusalém é devastada, né? Toda Jerusalém é destruída, né? E os judeus fogem, muitos cristãos são perseguidos nessa época. Tempo de sofrimento. Se você ler em Mateus capítulo 5, Jesus alertou seus discípulos sobre tempo de sofrimento também, né? Que eles seriam perseguidos, que eles seriam escarnecidos em muitos momentos. Jesus, a vários momentos, alerta os seus discípulos sobre o momento de perseguição. E é mais ou menos disso que Jesus está trabalhando aqui. Vai vir um tempo de perseguição. Por que eu estou falando disso? Porque antes de Jesus contar a parábola, tá, sobre oração, Jesus está falando que vai vir um tempo de dificuldade e perseguição. É isso que eu quero que você entenda. O contexto é esse. Jesus está falando aos seus discípulos que vai chegar um tempo de dificuldade e perseguição. Seja você imaginando os últimos tempos escatológicos, né, o final dos tempos, ou os tempos que eles viveriam nos anos 70, ou os tempos que os cristãos passariam por grande dificuldade, o que Jesus está falando é que virá uma grande dificuldade, um tempo de dificuldade. É isso que Jesus está falando. Após dizer sobre esse tempo de dificuldade e perseguição, de aflição, né? Falar isso aos seus discípulos, Jesus conta, então, verso 18. E contou também, ou seja, e contou também. Esse também significa que é a continuidade do que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre a perseguição que haveria, né? Um tempo difícil que viria, e também conta uma parábola. Ou seja, essa parábola está ligada com o assunto anterior, o assunto de perseguição que chegaria, que Jesus está alertando os seus discípulos que viria. E também conta uma parábola sobre orar e nunca desfalecer. Agora a gente está entendendo o contexto geral dessa parábola. O contexto aqui maior da parábola é esse. Entenda isso, tá? Para ficar bem claro. Diante de um tempo de perseguição e dificuldade, o que a gente faz normalmente? A gente pede ajuda, a gente pede graça. É justo sofrermos? É justo passarmos por dificuldade? No momento dessa dificuldade, a gente só pode recorrer a Deus, né? Então, diante de uma perseguição intensa, forte, você vai recorrer ao Senhor, vai orar. Então Jesus está alertando os discípulos diante desse tempo de dificuldade, vai ser o tempo que os cristãos vão orar e vão buscar Deus. Só que Jesus conta essa parábola já para alertar os seus discípulos. É mais ou menos assim, resumindo. Vai vir dificuldade, vai vir aflição, vai vir perseguição. Vocês vão ter medo, mas orem e nunca parem de orar. Não desanimem, não deixem de orar. E Jesus conta essa parábola para explicar aos discípulos sobre isso. Se um juiz sendo mal, uma causa que uma mulher precisa tanto, mesmo esse juiz sendo mal, ele atende a causa dessa mulher, quem dirá o Pai, nesse momento de perseguição e dificuldade que vocês estão? Não deixem de orar, não deixem de ter fé que Deus virá intervir, que Deus vai justificar a causa de vocês. Ou seja, diante da dificuldade, da provação que vai vir sobre vocês, não deixem de buscar ao Senhor, não deixem de perder a fé, achando que Deus não vai julgar a causa de vocês e não vai atender a oração de vocês. Não, Deus vai ouvir a oração de vocês. Se um juiz mau ouve a oração, né, o pedido de uma viúva, quem dirá Deus que não vai ouvir a oração dos seus filhos? Esse é o contexto, essa é a ideia da parábola. E falar isso, né, a parábola ganha um brilho maior, uma compreensão maior. Então eu expliquei isso aí no contexto maior da parábola e também na perseguição que os cristãos sofreram na primeira geração. Então na primeira geração os cristãos sofreram muita perseguição. A gente teve cristãos crucificados, né? Tivemos cristãos queimados, tivemos uma dificuldade muito grande sobre a vida dos cristãos. Então, essa parábola aqui ressoa, por exemplo, o que a gente aprende lá em João, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A ideia aqui dessa parábola ressoa a essas palavras, né, ditas no Evangelho de João. O significado contextual da parábola, então, é esse, que é o terceiro ponto que eu coloquei aí, né? Com base na profecia que viria para aquela geração, Jesus fala sobre a necessidade de orar sempre e não desanimar, para esclarecer seus discípulos que poderiam estar preocupados com aquele discurso duro de Jesus sobre o sofrimento. Ele conta essa parábola, tá? Então, o povo de Deus é como uma viúva que está enfrentando um processo judicial, esperando o veredito de Deus.
Os discípulos estão esperando de Deus a justificação, que virá quando aqueles que se opuserem à sua mensagem serão, finalmente, derrotados. O Filho do Homem encontrará fé na terra? Essa é a pergunta. Diante da grande perseguição que se aproxima, existirá pessoas que permanecem em oração com ânimo e confiante na justiça de Deus? Então, essa é a pergunta que fica. Então, essa pergunta, achará fé na terra, está relacionado com isso. No momento que parece contrário, no momento de dificuldade, que parece que Deus não está ali, parece que não está julgando a nossa causa, teremos fé ainda? Ou seja, continuaremos orando e perseverando em oração, pedindo ao Senhor, crendo que Ele pode fazer justiça por nós e fará justiça por nós, atenderá a nossa causa, Deus nos justificará. Então, ter fé na terra nesse sentido significa isso. E é essa a resposta que Jesus quer dos seus discípulos. Então, quando vier essas grandes dificuldades, o que o Senhor quer dos seus discípulos é essa fé, essa oração. No momento que eu gravo essa lição, eu estava vendo jornais antes de vir para cá, a gente está vindo um momento de tensão, né? Ucrânia e Rússia, um período de guerras se aproximando ali, uma tensão, a gente não sabe como vai desenrolar isso. E imagine as pessoas vivendo nesse contexto de guerra. Não sabe se amanhã vão estar vivos, não sabe se sua casa pode ser bombardeada ou não. Não dá um medo isso? Não traz uma dificuldade isso? Diante desse contexto de perseguição, o que nos resta? É clamar a Deus, é falar com o Senhor, é orar a Ele. Então, existirá fé na terra ainda? Existem pessoas que acreditam que Deus pode intervir e trazer salvação e restauração? A esperança não pode faltar naqueles que creem. E é isso que Jesus quer dos seus discípulos. Aí, a gente vai então para a aplicação. Explicamos a parábola, explicando o significado dela contextualmente, a gente traz a aplicação dessa parábola, tá? Primeira coisa que eu coloquei aqui, né, a aplicação para os nossos dias, que você pode trabalhar com seus jovens, a fé cristã é uma confiança no fim do processo. A fé cristã é isso. A gente precisa que os nossos jovens, que a nossa igreja entenda isso. Não importe o momento que a igreja esteja vivendo. Não importa que a gente olhe para a nossa volta, né, e o sofrimento tem crescido, a iniquidade tenha crescido, as guerras tenham aumentado, os rumores de guerra tenham aumentado, que o sofrimento esteja ao nosso lado, que nós estejamos sofrendo por perseguições. E não importa esse grande desafio que a gente esteja vivendo, os cristãos acreditam que no final Deus fará justiça. Isso é fé cristã. A fé cristã acredita que no momento certo Deus intervirá e fará justiça, justificará todas as coisas. Então, a fé cristã confia no fim do processo. Embora no meio do processo as coisas possam estar conturbadas, confusas, difíceis, nós, como cristãos, não deixamos de acreditar que no fim Deus restaurará todas as coisas. Essa é a fé cristã. Assim como aquele juiz, né, justifica aquela viúva, Deus justificará todas as coisas, inclusive a fé que nós temos e confiança que nós temos dele. Então, diante do momento de dificuldade, você não pode parar de orar, você não pode parar de acreditar e confiar que Deus restaurará as coisas e pedir que Deus faça justiça. Essa é a nossa oração. Essa é a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso que os cristãos acreditam e esperam. Então, o cristão, ele não pode perder a fé. E quando Jesus pergunta, acharei fé na terra? É isso que os cristãos, nós jovens cristãos, não podemos deixar de acreditar. Não importa como o mundo esteja, confuso que esteja, nós não podemos perder a fé e não podemos deixar de orar, acreditando que Deus fará justiça e intervirá nesse processo. Então, os cristãos acreditam que no final do processo todas as coisas farão sentido e a justificação chegará ao fim. Ou seja, o mal será banido e o bem, o certo, aparecerá, tá? De forma evidente ou clara. Então, a igreja passará por um momento aqui na parábola, né, que estará aparentemente desamparada, como esteve a viúva. Parece que está desamparada, parece que está sem alguém conduzindo isso, mas se um juiz mau julgou a causa dessa mulher, muito mais Deus, que é bom pai, justificará no fim os seus seguidores. Enquanto a justiça não vem, eles não devem perder a fé, não devem desanimar, não devem desfalecer, não devem perder o ânimo, mas devem continuar orando. A fé cristã não prega que aqui nessa terra Deus tem a obrigação de te dar carro, dinheiro, sucesso, fama a seus servos. A fé cristã não prega isso. E os nossos jovens precisam entender isso, que às vezes nós estamos presos tanto nas coisas que a gente quer conquistar, a gente vive querendo conquistar coisas,
e vive um relacionamento com Deus assim, Deus tem que me dar isso, Deus tem que me dar mais dinheiro, Deus tem que me dar tal coisa, porque Deus me abençoa dessa maneira. Deus pode te abençoar dessa maneira. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas a gente não pode perder a esperança que a gente pode estar num momento bom hoje, mas amanhã a gente pode estar num momento de dificuldade. Amanhã pode faltar as coisas na nossa casa. Amanhã uma doença pode nos atingir. E aí, Deus não está mais com a gente? Não, Deus continua com a gente, né? Nós sabemos que dependendo da dificuldade que nós possamos passar, aqui nesse mundo você pode enfrentar grandes tormentas, né, e dificuldades. Você pode experimentar o mesmo, por exemplo, que a igreja chinesa hoje está vivenciando por causa da forte perseguição do Estado lá naquele país. Mas no fim do processo, Deus fará justiça. Enquanto isso, continuamos firmes e constantes na esperança do agir de Deus, tá? Então, essa é a fé dos cristãos, a fé dos crentes. Nós não podemos perder a fé cristã, que é uma confiança no final do processo. O segundo ponto, ao olhar para a terra, Deus vê sua fé, né? Deus vê sua fé. Então a fé aqui está relacionada na parábola com a oração dos discípulos. Ou seja, os discípulos indo para a presença de Deus, orando e perseverando na oração, né? Aí eles estão vendo a fé, confiando que Deus pode intervir, que Deus pode fazer todas as coisas e que Deus fará justiça. Quando o Filho do Homem, né, quando o Senhor olha para a terra, ele vê a nossa fé? Essa é a pergunta que a gente pode fazer para os nossos jovens. Ei, vocês estão orando? Vocês estão buscando a Deus? Vocês estão acreditando que Deus é Senhor e Rei? Vocês estão se prostrando diante de Deus e confiando que Ele fará a sua vontade? Vocês estão apresentando as suas necessidades diante de Deus? Todos os dias vocês estão orando, estão animados, crendo que Deus é o Senhor de todas as coisas? Isso não pode faltar da nossa vida. A oração tem que nos acompanhar diariamente, todos os dias. Quanto mais vezes no dia, melhor, né? Mas incentive os jovens nesse momento a eles não perderem a esperança, não perderem a fé, não perderem a prática da oração, porque a oração está relacionada com a fé. Quem dobra seus joelhos para falar com o Senhor faz isso porque crê que o Senhor que ouve atende às orações, age no meio das orações, abençoa e fará todas as coisas. A oração, estar de joelhos falando com o Senhor, se prostrando diante do Senhor e conversando com Ele, intensifica e mostra a nossa fé, a nossa crença, que Deus faz justiça, que Deus justifica, que Deus age. Então, nós não podemos perder essa esperança. Nós temos que demonstrar essa fé. E nós mostramos isso com a nossa continuidade de oração. Se os jovens, você pode perguntar essa para eles, se eles não têm a prática de oração, se eles não têm essa vida de oração, é muito fácil, amanhã, esse jovem que está aí, ele não continuar na igreja, ele se levar por vários discursos, ele desanimar, ele sair da fé. Por quê? Hoje, uma das principais preocupações que a gente tem é resgatar essa prática que foi tão comum para os nossos pais, para os nossos avós, que é uma vida de oração, é um relacionamento com Deus de oração. Sem a oração, nós não estamos exercendo a nossa fé. Se diariamente nós não colocarmos os nossos joelhos, né, ficarmos de joelho, clamarmos ao Senhor, falarmos com Ele todos os dias, né, exercendo que nós confiamos nele, que nossa esperança está nele, que nós acreditamos que Ele intervirá na nossa história pessoal, na história da igreja, na história do mundo, senão constantemente nós não relacionarmos isso, a gente vai desfalecendo, a gente vai desanimando. E a gente não seria como essa viúva que importuna com desejo que Deus haja. Tá bom? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto aqui é a persistência. Não deixe de perseverar. Essa viúva, ela persevera, ela incentiva ali. E isso é uma lembrança para nós como cristãos. Nós não podemos deixar de perseverar em tudo que nós fazemos para o Senhor. A perseverança é uma marca cristã. Não importa quais sejam os desafios que a igreja esteja passando, que a mocidade esteja passando, que a sua igreja na escola dominical esteja passando, você não pode desanimar, você tem que perseverar. Nós, como cristãos, temos que perseverar naquilo que acreditamos. Perseverar na oração, continuar orando sem parar. Nós temos que perseverar na vida de evangelização, então temos que evangelizar sem parar. Temos que perseverar em pregar a palavra do Senhor. Temos que perseverar na nossa ajuda aos próximos e aos necessitados. Cristãos perseveram e não podem deixar de perseverar. Isso é uma marca da fé cristã. Como conclusão, então, eu trouxe a seguinte frase. Tivemos a oportunidade de analisar hoje uma conhecida parábola de uma viúva que importuna um juiz. Em um primeiro momento, podemos pensar que essa parábola é apenas um incentivo à oração persistente. Então, se a gente olha a partir do verso 18, verso 1, a gente vai dizer, essa parábola está falando sobre, a gente ser incentivado à oração. Essa mensagem também está contida ali, é verdade isso. Mas, analisando de modo contextual, a gente percebe que a parábola é proferida em uma explicação de Jesus sobre um tempo de sofrimento que se aproxima.
Os cristãos devem permanecer com fé mesmo diante dos dias difíceis, pois o Senhor fará justiça. Então, na ideia maior aqui, onde essa parábola está inserida, isso fica muito claro e evidente, tá? Então, a gente tem todo esse cenário de desafio que se aproxima. Os cristãos, não importa o desafio, não importa o tempo, devem permanecer firmes, crentes no Senhor, confiando que o Senhor é o Senhor que justifica e faz justiça. Ok, queridos irmãos, queridas irmãs? É isso que eu queria colocar hoje, comentar com vocês sobre a parábola do juiz e a viúva. Espero que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima escola dominical, desenvolvendo esse tema e abençoando aí os seus jovens com essa reflexão, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.